agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores passageiros ouvintes da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! É o Partiu Band News, mais do que especial. Estamos na Turquia. Eu estou exatamente em um dos canais mais famosos, mais importantes que nós temos no nosso planeta, que simplesmente separa a Europa da Ásia. Estamos no Estreito de Bósforo, nós vamos falar sobre turismo aqui em Istambul e também a gente vai andar de balão e fazer muitas coisas bacanas na Capadócia. Partiu Turquia! Com mais de 51 milhões de turistas, a Turquia foi o 6º país mais visitado do planeta em 2019. Trata-se de um número quase 9 vezes maior do que foi registrado no Brasil, por exemplo. Os turistas que procuram o território turco vão em busca de história, cultura, atrações, praias, paisagens únicas e passeios incríveis. Vocês já perceberam onde nós estamos, né? Estamos na Capadócia. A Capadócia talvez seja a mais famosa e melhor região do mundo para voar de balão. Todos os dias, milhares de turistas viajam ao centro da Turquia para ter essa experiência. O passeio começa de madrugada, quando o dia ainda está escuro, iluminado apenas pela luz do fogo. Não são nem 5 horas da manhã, dá uma olhada onde nós estamos. Olha esse fundo, é balão que não dá mais para contar, é impressionante. Eu juro, é a minha primeira vez por aqui, eu sabia que são muitos balões, mas eu não imaginava que era assim, um do lado do outro, quase que a lona batendo com a lona. É realmente um momento muito emocionante. A gente acorda cedo, dorme pouco, mas a hora que chega por aqui vale cada minuto. Eu ia dizer de esforço, mas não é esforço, é um privilégio estar por aqui. Eu ia falar na casa de dezenas, mas eu acho que são centenas de balões, todos nesse mesmo lugar. É algo impressionante, indescritível e está só começando. Com todos a bordo, os balões começam a subir lentamente, colorindo o céu da Capadócia. Com direito à brincadeirinha do condutor do balão, a subida é muito suave. Não sei se é sempre assim, mas quase não venta. O curioso é que o termômetro marcava 6 graus às 5 horas da manhã, mas à medida que vamos subindo, a temperatura parece aumentar. Estamos todos bem agasalhados, é verdade, mas não senti nada de frio. Talvez pela excitação, muito também pelos jatos de fogo que são soltados para manter o balão no alto. Além da paisagem e da geografia, o que torna esse lugar ainda mais especial é o número de balões ao mesmo tempo no céu, que pode facilmente passar de 100. Não deixe de reservar algumas manhãs para você passar aqui na Capadócia, assim você garante que o seu passeio vai acontecer. Lembrando que ele depende das condições climáticas. E essa é realmente uma dica muito importante. Na manhã que fizemos o passeio, não havia nenhuma nuvem no céu. Mas no dia anterior, por exemplo, choveu, e choveu bastante. Então se você deixar para ir à Capadócia em um único dia, apenas para voar de balão, vai correr um grande risco de o seu passeio ser cancelado pela condição do tempo. Como eu disse agora há pouco, não sei se é uma característica do lugar, mas praticamente não havia vento. Então subimos e ficamos quase que no mesmo lugar, e o visual é simplesmente espetacular. Uma outra curiosidade, uma única cesta pode comportar até 32 turistas, dependendo do peso e do tamanho da turma. A cesta é bem grande, é retangular e tem 9 subdivisões. Uma delas, ao centro, para os operadores do balão, e as outras 8 divisões com 3 a 4 pessoas em cada uma delas. Ao contrário de outros passeios de balão que existem por aí, zero perrengue, tudo muito tranquilo e suave. E olha só que espetacular, a gente pousa já na carreta do transporte. Ali, a caminhonete, nós todos continuamos aqui na cestinha do balão. É muito cômodo, além de tudo, e obviamente absolutamente seguro.
É isso mesmo que você escutou. Por mais incrível que possa parecer, com todos a bordo, a cesta volta à terra firme já na carreta da caminhonete. E depois que o balão é parcialmente esvaziado, todos nós descemos tranquilamente para encerrar o passeio com chave de ouro. E com direito a brinde encerrado, mais um passeio aqui na Capadócia, um passeio que é aquele que você não pode perder de jeito nenhum. Eu já tinha feito passeio de balão em outros lugares, mas aqui é realmente muito, muito, muito especial. A empolgação era tamanha que ninguém se deu conta de que tomamos um espumante às 6h15 da manhã. O passeio de balão na Capadócia custa entre 125 e 250 euros por pessoa. E é preciso agendar com antecedência, já que, lembrando mais uma vez, trata-se de uma das atividades mais procuradas de toda a Turquia. Nós vamos conhecer agora um dos lugares fantásticos, mais um aqui da Capadócia, o Museu a Céu Aberto de Göreme. Esse é mais de um dos passeios obrigatórios para quem visita essa região. Ao comprar o ingresso e passar pelo portão principal, o visitante vai encontrar formações que abrigam dezenas de igrejas esculpidas nas rochas e que remontam aos primeiros anos do cristianismo. Open Air Museum. Today we have churches inside, like we enter. This is the main. E aqui é uma boa hora para apresentarmos a guia que vai ficar com a gente durante toda a viagem pela Turquia. O nome dela é Tuti, mas no Instagram dela, ela é encontrada por Rose the Guide, @RoseTheGuide. Ela está nos explicando que o Museu a Céu Aberto de Göreme é considerado um enorme templo, recheado de igrejas esculpidas nas rochas. Algumas delas possuem mais de 1.600 anos de existência. São igrejas ortodoxas. A guia nos explica que uma das diferenças deles para os católicos é que na igreja católica há esculturas e estátuas, e que na igreja ortodoxa não há. No lugar, elas possuem figuras pintadas em afrescos, e alguns deles são conservados até hoje. The pictures of saints, important people, holy people, starting from Virgin Mary, Jesus Christ and figuras de santos, de pessoas importantes, começando por Virgem Maria, Jesus Cristo, passando por alguns outros santos. Na verdade, aqui neste museu, é uma parte dessas igrejas, que estão espalhadas em uma área de cerca de 6 quilômetros. O que eles fizeram foi isolar essa área, escavar, limpar e abrir ao turismo em 1985, para que as pessoas tenham uma ideia de como era toda essa região. O significado de Göreme é o que você não pode ver, o que faz muito sentido, já que eles não queriam ser vistos. Isso porque eles eram torturados, primeiramente pelos pagãos, depois pelos muçulmanos e mongóis. Então eles precisavam se esconder, e esse é um dos lugares que eles usavam para se esconder. A guia continua nos contando que a descoberta de lugares como esse, com dezenas de igrejas próximas, é relativamente recente. Foi graças às escavações realizadas no século XX. E as igrejas estão muito conservadas, porque os cristãos bloqueavam e escondiam as entradas justamente para se protegerem e não serem descobertos. Esse lugar já é facilmente, tem escada aqui, deixa eu dar uma olhada para baixo, um dos lugares mais fantásticos, incríveis que eu já conheci. É realmente muito diferente de tudo, muito bacana. A visitação é feita a pé, a céu aberto, caminhando no entorno dos buracos esculpidos nas rochas. Uma das coisas bacanas desse museu é que você pode explorar essas formações curiosas, subindo, descendo escada, entrando nesses buracos. Infelizmente não é possível fotografar lá dentro, mas é legal vir aqui e guardar tudo na memória. Ao subir algumas escadas, é possível ter uma visão incrível do museu e de boa parte da região. Caminhe, explore, observe e sinta a atmosfera de mais um lugar incrível e mágico da Turquia. Conhecida mundialmente pelo passeio de balão, a Capadócia tem muito mais a oferecer aos turistas. Se você puder, fique pelo menos de 2 a 3 dias por lá. E procure contratar um guia local, vai enriquecer demais a sua experiência. Sem contar que vai te levar a lugares especiais, fugindo inclusive de filas e de pegadinhas. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje, gravado na Turquia. Hora de fazer aquele convite. Você deve acompanhar
todas as nossas aventuras com imagens. Basta seguir as redes sociais da Band News FM ou então se juntar a uma comunidade de mais de 1,5 milhão de assinantes do canal do YouTube da rádio. Procure pelo Partiu Band News no YouTube. Quer saber mais? Acompanhar os bastidores das gravações? Saber onde estou exatamente agora? Cadê o Coutinho? É isso aí, @Cadê o Coutinho. Esse é o meu perfil do Instagram. Tem dúvida? Quer fazer uma pergunta? Manda lá, @Cadê o Coutinho. Partiu Band News FM com André Coutinho. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, gravado na Turquia. No bloco passado, nós fizemos o mais famoso passeio de balão do mundo e visitamos o espetacular Museu a Céu Aberto de Göreme. A gente continua na região da Capadócia, agora para conhecer uma das atividades mais tradicionais de lá. A gente veio conhecer agora um ateliê de cerâmica aqui na Turquia. Acho que você que me acompanha deve se lembrar que algumas semanas atrás eu estava em Brumadinho, mexendo no torno. Aqui eu não vou me arriscar, aqui é em outra língua, estou fora do meu país, então eu vou só acompanhar o trabalho deles e mostrar um pouquinho de como tem uma cerâmica muito específica só aqui dessa região. Quem acertar vai fazer uma cerâmica, tá vendo? Quais são os 4 elementos da natureza? Terra, fogo, água e ar. Muito bem, tá? Então, ela falou tudo. Então precisamos dos 4 elementos da natureza para poder fazer a arte da cerâmica. Então aqui tem um rio que se chama Rio Vermelho, que vocês passaram por ele, observaram, né? De lá tira a terra para fazer a cerâmica. Então depois misturada com água, mesmo processo do Brasil, a única questão que vai mudar mais é a questão do desenho, tá bem? Então depois que faz a cerâmica, como vocês estão vendo, tem esse forno atrás de vocês, que é onde coloca para assar. Antigamente colocava no forno a lenha, hoje em dia no forno elétrico. Cabe muitas peças, é muito importante. Então assou, passa a tinta branca, pule. A simpática maranhense Maria nos recebeu e nos guiou pelo Berzirani Ceramic, em Ávanos, na Capadócia. Segundo os historiadores, a cerâmica é produzida nesta região desde os anos 2000 a.C. O Berzirani é um dos ateliês para visitar e comprar uma peça especial. E aqui passaram muitas culturas na Turquia, né? Que vocês estão na antiga Mesopotâmia, a terra do Rio Tigre. Muito bem. Então, das culturas que deixaram os desenhos, os sejuks, que são azul e branco, o crochê, que pra gente é a vestimenta lá do Brasil, né? Aqui são creme de cerâmica, e aí faz esse relevo e se chama crochê, que é típico da Capadócia. Que lindo! Lindo, né? Nossa, muito lindo. E lá no Brasil também eles falam o quê? Machalá, Ixalá, muito ouro, né? Então aqui é cerâmica com ouro 24. Com essa simpatia e um ar professoral encantador, Maria vai nos explicando um pouco da história da cerâmica na Capadócia. Até que eu sou chamado para manusear uma das artes. Só tem um homem aqui, um sultão. Vou usar ele aqui como modelo, seu braço. Vamos ver se cabe. Aqui. Nossa. Pode colocar a mão aqui em cima. Aqui, sim? Tá. E vai servir ela. Esse se chama o jarro do sol, pode servir. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada, ele tá de mentirinha. O que aconteceu? Ele teve que se curvar. Então, uma reverência, símbolo de respeito, né? Quando você é convidado e vai na casa de alguém, então o jarro do sol é da cultura hetitas. Quando entramos no Berzirani, nós tínhamos pensado que seria apenas um pequeno ateliê com algumas peças, mas ao caminhar por lá, entramos em salas, salinhas e salões no meio de uma caverna recheada de arte. É uma peça mais colorida e mais bonita do que a outra. Encontramos uma brasileira que, olha só que maravilha, não precisa falar turco, não precisa falar inglês. Maria, que prazer, muito obrigado. Muito obrigado a você. Você é de onde? Do Maranhão. Ah, que delícia. Posso falar o nome da cidade? Claro que pode. Zedoca, venha conhecer a Turquia. Ah, quanto tempo você está aqui? 8 anos. 8 anos, já fala turco perfeitamente. Virás. Eu vi você conversando, eu vi você conversando. Na terra de, como se diz, dos romanos, tem que falar também conforme romanos, né? Claro. Sem oportunidade. E há quanto tempo você está aqui nesse ateliê de cerâmica? Ah, tá, há 5 anos.
trabalhando. 5 anos já. E como é que você veio parar na Turquia? Ah, eu ia perguntar isso. Eu ia te perguntar, algum turco tipo? Conheci no Brasil. No Brasil? Sim, no Amazonas. E veio para essa região da Capadócia já? Ele é daqui mesmo, nasceu aqui, é da Capadócia original. Como é que as pessoas visitam esse lugar? Aqui é bem especial porque as pessoas só visitam aqui com guia de turístico agendado no horário. Não é aberto ao público, então é algo mais exclusivo. Então a agenda pode vir aqui e faz esse tour que a gente está fazendo. Isso. Então sempre agendado. Sempre temos um cronograma durante o dia para receber o turista com o idioma do turista. Então inglês, francês, todos os idiomas. Em português com a simpaticíssima Maria. Quanto tempo mais ou menos dura o tour? Que mais ou menos, dependendo como vocês, mais exclusivo, 40 minutos. Uma pessoa mais rápida nem chega nessa parte. Ah, que legal. Então vamos embora conhecer mais. Obrigado, Vamos viu? lá. Tá, muito obrigada pela. E agora a Maria me apresentou para o dono, o Sali, que está aqui do meu lado. Ele não fala português. Do you understand anything in Portuguese? Nothing. Nothing. Just I know hola. Olá. Hola. Olá. Merhaba. That's okay. That's enough. That's enough. Great. That's enough to start. Great. Okay. Great. So Sali, this is a very special place. Congratulations. Yeah. Thank you very much. Maybe you know about it. This is family business. Talvez você não saiba, mas esse é um negócio de família. A minha família tem trabalhado aqui nessas cavernas desde 1843. Eu estou na 7ª geração. A minha família sempre produziu cerâmica de maneira livre. Vocês vão ver centenas de peças por aqui. E nenhuma vai ser igual à outra. Vai ser impossível encontrar uma cópia. Eu sou quase um artista. Eu desenho. Digo para ele que parece impossível não ser artista, já que ele está por aqui desde pequeno. When I was 10. Eu estou desde os 10 anos de idade e tenho 48 anos agora. Is it difficult for me to learn how to... Pergunto se seria muito difícil para eu aprender a fazer cerâmica. Depends on you actually. If you are talented, minimum 7 years. Se você for uma pessoa talentosa, no mínimo 7 anos. Se não for, pelo menos 10 anos. Eu brinco que no meu caso, então, eu demoraria no mínimo uns 20 anos. A gente riu, conversou. O Sali disse que nós somos convidados, mas que se a gente quiser comprar alguma peça, ele ia fazer um super desconto. E assim na Turquia, pessoas sempre sorrindo, amigáveis e prontas para fazer o melhor negócio. Um lugar no qual você vai realmente se sentir muito bem-vindo. Ali, thank you so much. Thank you. It was nice to meeting you. Curiosas formações, chamadas de chaminés de fadas, talvez sejam o maior cartão postal da Capadócia. Os viajantes vão encontrá-las praticamente em todas as partes dessa região da Turquia, mas é possível pagar uma taxa e visitar um parque repleto delas. Lá você pode caminhar entre as formações quase que cilíndricas. São altas, com uma pedra na ponta praticamente se equilibrando. A explicação para essas pedras terem essa formação curiosa é que a rocha que fica no topo, ela é mais resistente. Então, com a força do vento, da chuva, ia desgastando a parte de baixo e sobrava aquela parte em cima curiosa. O resultado da força da natureza é uma paisagem única, com chaminés de fadas de diferentes tipos, formatos e tamanhos. Hoje em dia esse lugar é assim, cheio de gente, com barulho, com turistas, mas imagine centenas de anos atrás, quando os eremitas vinham aqui para encontrar paz. Transformado em atração e aberto à visitação, já foi chamado de Vale dos Monges. Historiadores garantem que esse local atraía aqueles que queriam se isolar do mundo em busca de paz e espiritualidade. Em algumas formações, inclusive, é possível observar aberturas que se assemelham a portas e janelas. E por falar em elementos que compõem uma casa, a Capadócia possui mais de 200 cidades subterrâneas, sendo que quase 40 delas são abertas à visitação dos turistas. A maior é chamada de Kaymakli e, segundo os historiadores, começou a ser escavada há cerca de 1.300 anos antes de Cristo. No auge, esse labirinto de túneis e câmaras chegou a abrigar uma população de 20 mil pessoas. A visitação chega até aqui, o 4º andar. E a guia fez uma brincadeira com a gente, viu? Porque ali tem um túnel ainda menor, mais apertadinho e que vai ali para o 5º, 6º, 7º, até chegar ao 8º andar, a mais ou menos 80 metros de profundidade.
Confesso que se não fosse brincadeira, eu acho que eu pararia realmente por aqui. A parte visitável tem iluminação artificial e placas de identificação. Entre aberturas grandes e pequenas, os turistas vão subir e descer escadas e em alguns momentos vão precisar se agachar para poder passar por túneis mais estreitos. A visitação às cidades subterrâneas não é recomendada para quem sofre de claustrofobia. Final do nosso passeio aqui nessa cidade subterrânea. É muito maluco pensar que tudo isso, segundo historiadores, teria começado a ser construído cerca de 3.000 anos atrás, de que muitas pessoas viveram nesse lugar. Tem alguns lugares bem apertados realmente, alguns outros espaços abertos que você até pensaria assim, poxa, daria para viver por aqui. É ofegante porque é uma subida na volta, mas é um passeio que eu considero fantástico, espetacular. Acho que eu tenho usado bastante esses adjetivos aqui pela Capadócia, mas eu acho que isso é realmente a Capadócia. É um lugar que te surpreende a cada canto, é um lugar incrível, com atrações imperdíveis, e essa, com certeza, é mais uma delas. A Capadócia realmente oferece aos turistas paisagens e experiências únicas, como caminhar pelo Vale Ilara, observando as formações. Lá é possível descer cerca de 150 metros por umas escadas até as margens do rio, em um vale de tirar o fôlego, caminhar em meio à natureza. Durante a trilha você não pode deixar de visitar algumas das igrejas que tem por aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Eu consegui pegar essa igreja, uma portinha, e aí você entra e pode apreciar, inclusive, alguns afrescos. São igrejas que tem em toda a região aqui da Capadócia. No Museu a Céu Aberto não é possível filmar, mas aqui você pode filmar, obviamente respeitando bastante. E que tal um almoço especial às margens do rio? Na verdade, cabanas de madeira são colocadas no próprio leito do rio ou às margens dele, que vão te proporcionar mais uma experiência inesquecível. Estão curtindo a Turquia? Tem pergunta? Ficou com alguma dúvida? Manda lá no meu Instagram que eu te respondo, @cadêocoutinho. Partiu Band News FM com André Coutinho. Chegamos ao terceiro bloco do nosso programa de hoje, gravado na Turquia. E depois de visitarmos a mágica região da Capadócia, é hora de conhecer a maior cidade turca. Istambul recebe milhões de turistas por ano que vão em busca de arquitetura, gastronomia, cultura e compras. São mais de 2.700 anos de história que misturam o antigo e o moderno. Considerada o coração da cidade, Sultanahmet é a área mais antiga e histórica de Istambul. Lá está o hipódromo, uma agradável praça que se transforma em museu a céu aberto. Exatamente onde fica essa espécie de praça funcionava o hipódromo, com corridas de cavalos, corridas de bigas e outras atrações da época. Ele foi inicialmente construído nos anos 200 depois de Cristo, mais precisamente ali pelo ano de 203. E depois dos anos 300, Constantino acabou reformando o lugar, ampliando. Então ele chegou até capacidade para mais de 100 mil pessoas, ou cerca de 100 mil pessoas. Hoje em dia não sobrou praticamente nada do que era o hipódromo nesse lugar. Estima-se que o hipódromo tinha cerca de 450 metros de comprimento por 130 metros de largura. Hoje em dia, essa enorme praça, como mencionei agora há pouco, é realmente uma espécie de museu. A antiga pista original está soterrada, cerca de 2 metros abaixo do solo atual. E nesta praça estão expostas algumas obras de arte que foram trazidas por Constantino de diversas partes do Império. A maior delas é um obelisco egípcio de mais de 18 metros de altura. Ele teria sido esculpido no ano de 1490 a.C. e contém inscrições que celebram a vitória de Tutmés III nas margens do rio Eufrates em 1450 a.C. Na base dele há uma enorme estrutura de mármore, com relevos que mostram o imperador Teodósio I, o Grande,
ao centro com outras pessoas, possivelmente da família dele e provavelmente assistindo a um evento esportivo. Mais adiante, na praça, é possível observar o que sobrou da coluna serpentina, que veio do templo de Apolo, na Grécia. Arqueólogos acreditam que ela seja de 479 a.C. Originalmente tinha 3 cabeças de serpente e cerca de 8 metros de altura. Uma das cabeças, aliás, está exposta no Museu Arqueológico de Istambul, que fica perto dali e que foi fundado em 1891. A outra cabeça está no British Museum, em Londres, e a terceira cabeça foi perdida. Andar pelo hipódromo, apreciar as peças, obeliscos, obras, fontes e gazebos é viajar milhares de anos na história. Próximo dali estão 2 dos edifícios religiosos mais impressionantes de Istambul. Considerada uma das maiores obras do mundo islâmico, a Mesquita Azul foi construída no século XVII. A cúpula central tem 23 metros de diâmetro e 43 de altura. E do outro lado de uma bela e movimentada praça fica a Santa Sofia, um imponente edifício construído entre os anos de 532 e 537 pelo Império Bizantino para ser a Catedral de Constantinopla. Durante o Império Romano, ela foi convertida em templo muçulmano. Declarada Patrimônio Mundial da Humanidade, Hagia Sofia se tornou um museu, ficando por algumas décadas afastada dessa disputa religiosa. Mas 2 anos atrás, por uma decisão da justiça do governo Erdogan, Santa Sofia foi novamente transformada em mesquita. Ponto turístico mais visitado de toda a Turquia, com mais de 3,5 milhões de pessoas por ano, o templo continua aberto aos turistas em determinados horários. Ao entrar na, hoje, mesquita, ainda é possível ver alguns panos cobrindo pinturas e mosaicos que retratam a Sagrada Família e imperadores cristãos. Embarque nesse som. O chamado para a oração é feito 5 vezes ao dia e tem o objetivo de convocar os muçulmanos para as preces. A pessoa que faz o azan é o muezin, que deve ser um homem mentalmente são. A tradição diz que o chamado deve ser feito de cima do minarete, uma das torres da mesquita. Mas hoje em dia, algumas mesquitas acabam utilizando um sistema de som. Nosso passeio pela maior cidade da Turquia continua em uma torre medieval, construída em 1348 e que recebe a visita de centenas de turistas por dia. A Torre Gálata é uma das mais antigas do mundo e hoje funciona como uma das atrações imperdíveis de Istambul. Daqui de cima, a mais ou menos 60 metros de altura, você tem uma visão espetacular de todo o Estreito de Bósforo, da parte europeia e da parte asiática aqui de Istambul. Apesar de não ser muito alta, ela está localizada em uma região privilegiada, que proporciona uma vista 360 graus. A descida é feita em escadas, mas não deixe de apreciar uma maquete da cidade e de conhecer a história de um turco ousado. Conta a história que esse rapaz aqui teria construído essas asas e pulou aqui da torre, atravessou o Bósforo e pousou lá do outro lado, na Ásia. E aqui tem uma brincadeira para você tentar simular o que ele fez. Vou tentar fazer então. Acho que eu tenho que abrir o braço aqui. Diante de um enorme telão formado por 16 TVs de LED, o visitante pode simular esse voo. Ahmed Chelebi teria vivido em Constantinopla na primeira metade do século XVII. Ao estudar a anatomia dos pássaros e dos morcegos, descobriu que seria possível voar. Ele realmente teria subido na torre, que com a elevação do solo está a pouco mais de 100 metros acima do nível do mar. E não é que o turco, munido de asas construídas por ele mesmo, conseguiu atravessar o Bósforo. Essa façanha teria sido feita entre 1630 e 1632. Verdade ou não, o fato é que Ahmed Chelebi virou nome de aeroporto e até de uma mesquita. E quando visitar a Torre Gálata, não deixe de tentar repetir o voo. De forma virtual, é claro. Vai bater ali, ó.
Eu brinquei, está tudo registrado no meu Instagram, no @cadêocoutinho. E quem não tem asas tem a chance hoje em dia de navegar pelo Bósforo. Dezenas de empresas oferecem travessias, passeios e cruzeiros pelo estreito. É possível até alugar uma lancha particular e tomar um café ou um drink. Que tal um vinho, curtindo o pôr do sol? Afinal, não é todo dia que você vai ter a chance de navegar no limite dos continentes asiático e europeu. Aliás, Istambul é um daqueles destinos para serem apreciados com moderação. Ande pelas ruas da cidade, observe o movimento, sinta a atmosfera. Se o seu negócio for compras, está no lugar certo. O Gran Bazar é um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo, atraindo milhares de visitantes todos os dias. São mais de 3.600 lojas, divididas em 64 ruas. E repare bem onde você entrou. Se você quiser sair no mesmo lugar, são mais de 20 portões. De cerâmica, roupas e lembrancinhas, é possível encontrar praticamente de tudo. Mas atenção, hein? No Gran Bazar ou em qualquer outro comércio da Turquia, é preciso praticar a arte de pechinchar. Sabores do mundo. Durante os dias que passamos na Turquia, comemos muito, mas muito bem. A gastronomia local é certamente parte da sua experiência por lá. A começar pelo café da manhã, que vai chamar a atenção de nós, brasileiros. São diversos tipos de azeitonas, tomate, salada, o tradicional menemen, uma espécie de ovo mexido turco com tomate, pimentão e especiarias. Em um primeiro momento, você vai achar que errou e que trata-se de um buffet de almoço. Nas ruas, barraquinhas e carrinhos com sanduíches, wraps, pães, milho verde cozido e doces estarão por todos os lados. Sabe aquele amontoado de carnes em fatias em um enorme espeto, que em São Paulo é conhecido como churrasquinho grego? Na Turquia se chama donar e é também facilmente encontrado em Istambul. Há diversos tipos de restaurantes, um mais incrível do que o outro. Não deixe de provar o Oriental Clay Pot Kebab, que é um kebab preparado em um vaso de cerâmica. As peças chegam flamejantes à sua mesa e o garçom vai quebrar o vaso com uma faca. É interessante, diferente e uma delícia. E para beber? O curioso é que não encontrei na Turquia uma tradição em drinks ou então cervejas. São 2, 3 marcas mais comerciais. Eu bem que procurei, mas eu não encontrei cervejas especiais ou artesanais. Se tem, é algo mais raro. Apenas as grandes redes de hotéis oferecem cardápios com clássicos drinks, como o Negroni, Martini, Aperol, e só. A guia nos contou que eles não têm o costume de tomar drinks. Ou vão de vinho, ou então... Vambora tomar um leitinho? É mais ou menos uma gíria que eles têm aqui na Turquia para beber o raki. É uma bebida que tem 45% de graduação alcoólica e eu tô muito preocupado porque a nossa guia diz o seguinte: não vá cheirar antes de beber, porque senão você não vai conseguir beber. Então colocou aqui a bebida, como eu disse, 45% de graduação alcoólica, água e gelo. Será que é forte? Será que é boa? Descobri agora. Looks like medicine. Parece um remédio. Quando você assistir ao vídeo, vai perceber a minha cara de insatisfação. Tem gosto de Novalgina, é a base de anis, que eu não curto muito. É chamada de leite de leão, isso pela coloração branca que ela assume ao misturar o raki transparente ao gelo. E como bom convidado, eu tomei tudo e parei por aí. Os turcos bebem 2, 3, 4 para curtir a noite. Istambul mistura tradição, novidades, antigo e moderno. O novíssimo Centro Cultural Atatürk reabriu as portas ao público em 2021. E logo na entrada, uma esfera gigantesca, coberta por 15 mil peças de cerâmica, chama a atenção. Ela guarda uma sala de concertos com capacidade para mais de 2.000 pessoas. Considerada uma das mais belas do mundo, a biblioteca desse centro cultural possui 4 andares, é aberta ao público e vai certamente render fotos lindíssimas. Às margens do Bósforo, Galata Port é uma das mais novas áreas da cidade. Com um investimento de quase 2 bilhões de dólares, esse projeto portuário reúne centros de arte, hotéis, boutiques, escritórios, cafés e restaurantes. Foi aberto ao público em meados de 2021 e tem a conclusão total prevista para o segundo semestre deste ano. No subsolo dessa esplanada de 400 mil metros quadrados, funciona um dos terminais de cruzeiros mais modernos e únicos do mundo.
Quando há navios atracados, um sistema eletrônico de placas muda totalmente o cenário do lugar. E aqui encerramos a nossa visita a uma das mais fantásticas cidades do planeta. Sem exageros, Istambul entrou facilmente no meu ranking de lugares obrigatórios a serem visitados. Foi uma pena ter ficado tão pouco tempo, e a dobradinha com a Capadócia forma a viagem perfeita. Lembrando mais uma vez que é possível acompanhar tudo com imagens nas redes sociais da rádio. No canal do YouTube da Band News FM, procure pelo Partiu Band News no YouTube. Tem Partiu na TV, todos os dias ao longo da programação do canal Band News TV. Ficou com alguma dúvida? Tem pergunta? Quer saber onde eu estou neste exato momento? Cadê o Coutinho? É isso mesmo, @Cadê o Coutinho. Bora bater um papo lá no meu Instagram. O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.